Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Boa noite. Saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de muita alegria estarmos aqui, mais uma vez reunidos na casa do Senhor. A igreja está linda e eu os convido a me acompanhar na meditação que o Senhor coloca essa noite para a igreja, na palavra do Senhor, no Salmo de número 56 e o verso 8. Salmo 56, verso 8. Para a gente começar a semana com as nossas baterias recarregadas espiritualmente para enfrentar mais uma luta, mais uma semana de trabalhos e dificuldades. Mas o Senhor nos conforta, nos consola, nos enche com o seu Espírito, nos dá um novo ânimo. E é isto que eu vim buscar aqui. Eu não sei quanto a você, mas eu creio que já estou alimentado, vou me alimentar muito mais agora com a palavra do Senhor. Salmo 56, verso 8, assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, mais uma vez estamos, Senhor, diante da tua palavra e diante da tua igreja para meditarmos, Senhor, nos teus ensinamentos. Venha, Paizinho, falar aos nossos corações, venha nos fortalecer, nos confortar, nos consolar, venha nos animar, Senhor, venha nos dar uma nova esperança, e que possamos, Pai, sair daqui completamente alimentados pela Tua Palavra e prontos, Senhor, para enfrentarmos as lutas que com certeza virão, Senhor, na próxima semana, como Tua Palavra mesmo nos alertou que no mundo teríamos aflições, mas como a Tua Palavra mesmo nos diz, nós devemos ter ânimo, e este ânimo é o que nós viemos buscar aqui nesta noite, através da Tua Palavra. Perdoa os meus pecados, Senhor, usa-me, através do Teu Santo Espírito, como um instrumento em Tuas mãos, para edificar e abençoar a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. O guardador de lágrimas. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Olha a profundidade desse texto. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, e recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. E diz: não estão elas inscritas no teu livro? Não estão elas todas, inscritas, anotadas lá no livro do Senhor? Irmãos, todos nós já choramos, e ainda choramos aqui e acolá. Bom, se você não é um chorão que nem eu sou um chorão incorrigível e não tenho vergonha de chorar. O choro me liberta, me lava a alma, me liberta, principalmente quando é um choro de alegria na presença do Senhor. Então, mas pelo menos todos nós já choramos, ao menos quando nós nascemos
E há um fenômeno aí. Nós nascemos já apanhando. Você se deu por conta? A gente já nasce chorando. E se não chorar, tome peia para chorar. Na verdade, não é que é maldade. Para a criança recém-nascida, quando ela leva umas palmadas para chorar, ela sente a dor e chora para começar a soltar os pulmões, para começar a respirar. Mas a gente já começa apanhando e já nasce chorando. Aliás, eu acho que este é que é o enigma da vida. Nós nascemos chorando e em boa parte das vezes nós saímos da vida chorando, e se não saímos nós chorando, mas alguém chora por nós. O choro está presente. Esse é um enigma, um incômodo da vida, que eu acho assim, que quando nós começamos a gostar da vida, quando a gente acha que está tão boa a vida, que já se acostumou a ter as aflições e a superar, está na hora de ir embora. Quando está melhor, está na hora de ir embora. Mas pelo menos nós nascemos sob lágrimas, e sem dúvida que todos nós passamos por momentos de lágrimas. Ora, choramos de alegria pelo primeiro filho. Me lembro da minha primeira filha, e não só a primeira, a segunda, a terceira. E quando nasceu a primeira desse casamento, ela está ali me olhando, e eu chorava, que ela era tão feia, e eu chorava, que criança feia. Eu chorava de emoção, porque Deus sabia o que eu tinha passado, o que eu tinha enfrentado lá no Acre, tão distante, que eu tinha passado para ver ela nascer e está aqui hoje. Qual é o pai, qual é a mãe que não se emociona, né? O nascimento de um filho é uma coisa muito linda. Nós choramos de alegria, então, pelo primeiro filho, ou pela alegria de uma formatura no segundo grau, e assim a gente vai saboreando cada momento de vitória dos nossos filhos, porque na verdade nós nos projetamos nos filhos. A vitória do nosso filho é a nossa vitória. Qual é o pai que não se sente vitorioso quando vê a vitória do filho? Qual é o pai que não se sente meio frustrado, meio derrotado quando vê o filho para baixo? A verdade é que a gente sofre e se alegra com eles na alegria e chora com eles na tristeza, por uma razão muito forte, muito importante. Eles fazem parte de nós. Na verdade, saíram de nós, tem o nosso sangue, está ali. A gente às vezes abandona tanta coisa na vida, sacrifica tanto sonho, tanto objetivo, porque um filho, no momento que nós não esperávamos, mas o bom pai, ele não olha para as dificuldades e enfrenta, e já que a criança vem, louvado seja o nome do Senhor, e vamos lutar para cuidar dessa criança, para educar. Mas a gente vive, na verdade, uma boa parte da vida chorando. Nós também choramos de sofrimento, quando alguém querido que vai embora. Eu lembro a perda da minha mãe, foi algo que me marcou muito. Ela estava lá no Rio Grande do Sul. Quando eu recebi a notícia, eu não pude ir, eu não conhecia o Senhor Jesus, e não tinha nem como eu ir. Eu estava aqui em Patos, ela lá no Rio Grande do Sul. O enterro seria, ela morreu durante a noite, eu seria naquele mesmo dia, não daria tempo. E eu chorei muito quando eu fiquei um dia trancado, e quando na hora do enterro me deu ligar para o celular da minha prima, e eu sabia que ela estava acompanhando o féretro. E engraçado, me veio isso na mente. Eu falava com ela pelo telefone e eu gritava, eu berrava, me desesperei. Ali caiu a ficha, né? E ela dentro do cemitério acompanhando lá, e eu gritava como se minha mãe ali pudesse ouvir, sei lá. A gente sofre muito sem entender às vezes a partida, principalmente quando não estamos preparados na palavra de Deus para enfrentar uma separação. Aí mesmo é que a gente se rebenta de chorar.
a perda da mãe, aqueles que tiveram o sabor de perder um filho. Deus me livre, deve ser algo terrível perder um filho. Deus me livre de um momento desse, perder um filho. O sofrimento deve ser enorme. Ou um parente chegado, o sofrimento. Chora-se também, irmão, quando se sofre uma calúnia. Pense o negócio que faz a gente chorar quando você está sendo caluniado por algo que real. Calúnia está dizendo você não fez, mas as pessoas dizem tanto mal de você e torcem para ver você na lama, e a gente chora de tristeza muitas vezes por não poder se defender. É triste, chora de calúnia quando vem o seu nome enlameado, a sua reputação jogada na lama, que você levou anos construindo a reputação e vê jogado em poucos momentos, jogado na lama. Olha como isso dói, como isso machuca. A verdade é que chora-se por vários motivos, mas as lágrimas, a gente chora, banha o rosto de lágrimas, mas a gente seca com um lenço, com o punho da camisa, com as mãos, passa na roupa depois. Não quer ficar com o rosto todo molhado. É uma reação natural. Se você tem um lenço, você seca com um lenço. Se não tem, usa a manga da camisa. Não pode. Às vezes até não enxerga direito. Eu mesmo que uso óculos, aí melo o óculos, já tem que depois que arrumar para lavar o óculos. Ou então deixa que o próprio ar acaba secando. Às vezes está tão absorto que nem tem coragem de secar as próprias lágrimas. O ar é que acaba secando, você fica com o rosto todo melado. E ninguém guarda as lágrimas. Já viu alguém juntando as lágrimas, pegar um vidrinho, ou então chorar tanto a ponto de ensopar o lenço para depois torcer e guardar? Vou guardar essas lágrimas aqui. Eu nunca vi ninguém guardando lágrimas. Ninguém carrega um vidrinho e vai guardando as suas lágrimas. Mas o salmista Davi, ele nos diz algo tão lindo na palavra do Senhor, no Salmo 56, que acabamos de ler, no verso 8, ele diz um texto tão bonito: recolheste ou guardaste as minhas lágrimas no teu odre. O que era odre? Naquele tempo não havia vidro, não haviam descoberto ainda como fazer o vidro. E os recipientes que eles guardavam os líquidos, eles eram feitos de couro. Então se guardava naqueles odres para viajar. Você conhece cantil de couro? Aqui no Nordeste usa muito. O pessoal faz aquele cantil com couro para levar água. Leva ele atravessado aqui, né, para beber no caminho, essa vasilha de couro. Eles faziam isso e chamavam aqueles recipientes para guardar água, vinho, chamavam de odres. Era o nome daquilo, odres. Era um recipiente para guardar líquido. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. É uma linguagem tão bonita, mas que nos mostra aqui, se a gente for analisar o contexto do Salmo, ele passou por um momento muito difícil na vida dele, e ele vem contando isso no seu Salmo 56. Ele vem contando, os que me olham, no verso 2, os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem, e me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Aí ele vai: todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Olha que situação ele está narrando, ele está descrevendo, que ele vinha sofrendo, que ele vinha passando, que ele vinha vivendo. Ele vem contando, então, no Salmo aqui,
esse momento difícil da sua vida. Mas quando ele chorou, as lágrimas dele, que são lágrimas iguais às nossas, que deveriam ser secadas com um pano, com a mão ou com o vento, aleluia, elas foram guardadas por Deus. Este era o sentimento dele. As lágrimas dele, nenhuma estava se perdendo. Todas elas estavam sendo recolhidas, guardadas no odre de Deus e registradas no livro da vida lá no céu. Que Deus maravilhoso é esse nosso, irmãos. Isso é evidente que é uma figura poética, mas ela nos dá a dimensão de que as lágrimas do fiel, elas são guardadas num frasco. E o salmista descobriu isso na sua experiência. O seu sofrimento, o seu choro não foram despercebidos para com Deus. Porque ele reconhece: as lágrimas que eu derramei, o Senhor viu. Tanto que o Senhor recolheu, guardou e está lá registrada todinha, uma por uma, no livro da minha história, da história da minha vida. Vamos ver o que ele passou e a ideia que está por trás desta expressão: recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? E vamos ver nesta noite o que isso diz respeito às nossas vidas. Amém? Primeira lição que nós tiramos então deste maravilhoso texto. Primeira lição: Deus vê e recolhe as nossas lágrimas. Deus vê e recolhe as nossas lágrimas. Porque a declaração dele é esta: recolheste as minhas lágrimas, Senhor. Elas não passaram ocultas diante de Deus. E antes ele diz: contaste os meus passos quando sofri perseguições. A ideia é que ele passou por um momento sombrio. Ele vinha sofrendo perseguições, mas Deus estava vendo. Deus estava contando todos os passos que ele estava dando enquanto perseguiam ele. Deus estava vendo um por um dos passos que ele dava enquanto sofria perseguição. Isso não lhe traz um certo conforto, você saber que o nosso Deus, ele conta quantos passos nós estamos dando quando estão nos perseguindo, e ele está recolhendo todas as nossas lágrimas pelas injustiças que nós sofremos, pela dor que nós sentimos, não passam despercebidas para Deus. Ele vê, ele recolhe, ele guarda. Diferentemente dos ídolos. Os ídolos que muitos seguem não podem fazer isto. O Salmo 115, nos versos do 4 ao 7, diz: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, e som nenhum lhe sai da garganta. Que triste comparação! Quem segue os ídolos e quem segue ao Deus vivo. O Deus vivo vê, conta os passos, recolhe as lágrimas, guarda num frasco e anota no livro da vida. Os ídolos têm que ser carregados. Tem que ser carregados. Eles não podem ver, eles não fazem nada, eles são os ídolos, eles são mortos, eles são inúteis. Mas o salmista diz que o seu Deus contou as suas lágrimas. Aleluia! Em Gênesis capítulo 16, verso 13, nós colhemos esta pérola com a escrava Agar, que estava no deserto. E ela diz em Gênesis 16, 13, ela estava num momento de desespero, de sofrimento, de aflição, havia sido expulsa por Abraão e por Sara,
E ela estava lá grávida, sozinha, desamparada, num deserto. Agar estava nessa situação, mas é nessa situação que o crente, que é fiel, que é amparado por Deus, olha o que aconteceu com a escrava Agar. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Ela estava falando com Deus e ela reconheceu. Ela diz: tu és Deus que vê, tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Tu és Deus que vê. Oh, irmão, o Deus que me vê. E esta é a diferença revelada nas Escrituras. Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus sensível e Ele é o Deus que nunca está distante. Ele não está. Às vezes eu ou você é que nos afastamos, mas Ele não se afasta de nós não. Ele está sempre por perto. Ele está tão perto a distância de uma oração, de um coração quebrantado. Esta é a distância que nos separa do socorro de Deus, a oração de um coração quebrantado. Bem pertinho, não é? Pode ser que em algum momento alguém passando por uma dificuldade muito grande faça esta pergunta. Uma pessoa esses dias me dizia: Deus se esqueceu de mim. Foi a Dalmira, nós visitando lá, ele doente, disse: eu tive momentos, irmão, que eu cheguei a pensar que Deus havia se esquecido de mim. Olha que ele tem um conhecimento intelectual da Bíblia fantástico. É aquela coisa que a gente diz aqui, às vezes não adianta ter o conhecimento intelectual somente, se lá no coração a Bíblia não está fazendo efeito. São meras palavras. E o tanto conhecimento, mas levou ele a simplesmente achar que Deus havia se esquecido dele. Será que Deus virou as costas para mim no momento difícil? Será que você já pensou isso? Sofrimento, meu irmão, não é algo que Deus ignore, porque o Deus da Bíblia é também o Deus, o mesmo Deus que sofreu, é o mesmo Deus que tem o conhecimento do sofrimento e da dor. Jesus, enquanto na forma humana, ele vivenciou o medo, ele irritou-se, ele afligiu-se, ele experimentou a angústia, ele chorou por sua própria vida, ele passou por uma ansiedade enorme. Será que Deus não vê a tempestade em que eu estou? Será que Deus não está vendo a tempestade que você está? As calúnias que estão levantando contra você, as perseguições que estão sendo levantadas? Será que Deus não está vendo? Deus está vendo. Sim, Ele vê o nosso sofrimento. Se você está passando por uma aflição, por alguma necessidade, irmão, irmã, você não deve pensar: Deus me esqueceu, ou Deus não está me vendo, ou Deus não se importa comigo, porque Deus não nos esquece, porque Deus nos vê, porque Deus se importa, porque Deus sabe, e Deus conta os nossos passos, recolhe as nossas lágrimas, guarda todinhas num vidrinho e registra todas elas no livro da nossa vida. Oh, consolo! Para mim é um consolo imenso saber que Deus tem este amor e este carinho por mim. Segunda lição, diz ainda o salmista: elas estão inscritas no teu livro. Isso então quer dizer que ele vê, ele guarda, ele anota, ele vê as lágrimas, ele recolhe as lágrimas, ele põe num frasco, ele põe ali para recordar. Elas estão ali. Cada vez que ele olha, ele vê as suas lágrimas ali. É por isso que ele recolhe, para sempre ele se lembrar do teu sofrimento, que o teu momento vai chegar. É significativo que o salmista está dizendo: as lágrimas do fiel têm valor. Não estão no teu livro? Não estão no teu livro, Senhor? Elas não estão inscritas no teu livro? As lágrimas do crente têm valor para Deus, irmão. Tem tanto valor que
que nós não guardamos, mas ele guarda e anota todinhas no livro para não se esquecer de nenhuma delas. Oh, glória a Deus! Alguns de nós, irmãos, marcamos nas nossas agendas alguma coisa que nos significa valor, algum valor que nós não queremos esquecer, então você anota na agenda lá. Você não anota? Quem usa agenda, anota num papelzinho, numa agenda, enfim, cola lá na geladeira para não esquecer, você anota lá. Mas Deus anota as nossas lágrimas em seu livro. O salmista diz: as minhas lágrimas estão inscritas no teu livro. No Salmo 139, no verso 16, o salmista faz ainda esta observação. Olha que linda a palavra de Deus: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Ou seja, quando eu estava lá no ventre da minha mãe, meu corpo ainda nem formado estava, a substância do meu corpo estava informe. Ele diz então: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Oh, glória a Deus! Nenhum deles havia ainda, amados. Olha, você que tem andado desanimado da vida, que tem achado que a vida não tem sentido, irmão, a vida não é sem sentido, a vida não é sem nexo, ela tem um sentido. Há um propósito de Deus para as nossas vidas, e é por isso que nós entendemos o que Paulo nos diz mais tarde: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam, há um propósito, cooperam para o bem daqueles que são chamados, e há um propósito de Deus. Deus não deixa que a gente passe em vão pelos problemas, pelas dificuldades. Eu quero dizer que quando Ele está no controle, irmão, não há absurdos. Para Deus não há linha torta. O mundo diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Conversa, não existe isso. Para Deus não tem linha torta para Ele escrever, não. Para Deus as linhas são sempre retas, mesmo que em um determinado momento alguma coisa não possa ser explicada. Ele viu, Ele sabe, Ele não perdeu o controle. E ouça bem, abra bem seus ouvidos. Muitas vezes o que estraga tudo não é o problema, irmão, mas sim a nossa reação diante do problema. Vamos repetir? Muitas vezes o que estraga tudo não é o problema, é a nossa reação diante do problema. Não é a crise em si, porque elas vêm sobre todos. Todo mundo tem seus momentos de crise, não é a crise, mas é a maneira como nós nos posicionamos diante dessas crises. Nós esquecemos que Ele vê, nós esquecemos que Ele anota, nós esquecemos que Ele participa, nós esquecemos que Deus não só está presente nesses momentos, como é Ele quem conduz esses acontecimentos na nossa vida. Nós esquecemos disso, e é por isso que, agindo dessa forma, nós nos desestruturamos, porque nós esquecemos que tudo está no controle dele. A gente esquece e se desestrutura, viu? Muita gente desestruturada porque esqueceu que Ele é quem está no controle da situação. Todas as coisas são permissão dele, há um propósito, e todas elas vão contribuir para o bem, pode ter certeza disso. Então, irmão, Ele recolhe, Ele guarda, Ele não ignora. Por fim, nós podemos dizer: Ele enxuga as lágrimas. Quando Ele recolhe, Ele está enxugando as lágrimas do nosso rosto. Porque pensa comigo, se Ele só visse e dissesse: olha lá, ela está chorando. Mas não, irmão, Ele não diz: olha lá, ela está chorando. Ele vê e enxuga as nossas lágrimas. Vamos para a palavra? Lá no livro de Apocalipse 21, versos do 4 ao 5,
nós encontramos esta expressão, Apocalipse 21, marque aí na sua Bíblia, versos do 4 ao 5, esta expressão: e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Irmãos, as recompensas que Deus tem para dar àqueles que nele confiam são muito maiores do que os dissabores que nós enfrentamos. Deus tem muito mais para dar do que o mundo tem para nos afligir de dores. Deus é um Deus pessoal que ama os homens, que entra nas suas vidas, que deseja participar delas, que pode enxugar as suas lágrimas, que pode transformar, que pode modificar a sua vida, que pode modificar a circunstância. A sua vida pode ser mudada, e pode ser mudada para sempre. Para aqueles que querem resolver realmente o problema da sua vida, para aqueles que querem realmente ter transformação, que querem ter consolo, que querem ter direção, que querem ter uma mudança radical, novos horizontes, podem ter tudo isto em Cristo Jesus. Basta que você queira. Em Jesus Cristo, Deus chorou com os homens. Em Jesus Cristo, irmãos, Deus sofreu com os homens. E em Jesus Cristo, Deus seca as nossas lágrimas, porque Ele muda a nossa vida. Eu creio. Eclesiastes, capítulo 3, verso 4, nos lembra que há um tempo de chorar, mas também há tempo de rir. Também há tempo de rir, há tempo de prantear, e há tempo de saltar de alegria. Tu está chorando? Está no tempo de chorar, mas vai chegar o tempo de saltar de alegria. Salmo 30, verso 5, a parte B você conhece, diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Oh, palavra gloriosa! Mas retornemos ao nosso Salmo 56, para nossa mensagem. A ideia mais forte do Salmo, irmãos, ela aparece aqui nos versículos 9, 10 e 11. No 9 diz: no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Receba. Que me pode fazer o homem? Ele está dizendo aqui: fizeram-me chorar. Eu chorei muito, eu tive muitas lágrimas derramadas, mas eu confio neste Deus, eu louvo este Deus, eu ponho a minha confiança nele. O que me pode fazer o homem? Quando você põe a sua confiança em Deus, deixa que o inimigo se levante, Deus cuida dele. O Salmo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? E no versículo 14: espera no Senhor, tem de bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Essa é para você que tem andado com a face sombria, que tem tido lágrimas, se não são visíveis, escorrendo pela face, mas que talvez estejam dentro do seu coração. Você que tem tido vontade de chorar, você que sente que a vida está uma bagunça, que está desorganizada, que precisa ser mudada. O Salmo 27 aqui para você, que nós acabamos de ler: o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação, de quem terei medo? Se você chora,
o guardador de lágrimas está vendo, está recolhendo, está anotando no seu livro. Ele vem notando, ele quer secar as suas lágrimas. Ele vem anotando cada crise que você tem passado, cada sofrimento que você tem enfrentado, cada lágrima que você tem derramado. Mas ele quer enxugar o seu pranto para fazer parar esse sofrimento, para fazer parar. Entretanto, eu preciso lhe alertar: você não vai encontrar alívio espiritual, você não vai encontrar conforto e nem poder para mudar a sua vida vivendo fora do Evangelho. Não vai. É isso que eu preciso lhe alertar nesta noite. Os ídolos não podem fazer nada por você, diz o texto que nós já lemos, mas eu quero lhe dizer que o nosso Deus, que é um Deus vivo e verdadeiro, Ele pode e Ele quer fazer, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer lhe dar conforto espiritual, Ele tem poder para mudar a sua vida, para mudar essa situação, porque Ele vê as tuas lágrimas, Ele seca, porque Ele deseja participar da sua vida. E nesse momento, então, eu quero lhe pedir que você deixe o guardador de lágrimas secar suas lágrimas, que você deixe o guardador de lágrimas entrar na sua vida, que você deixe ele transformar a sua vida. Eu quero te convidar a confiar nele de todo o teu coração, a entender que a tua vida, ela pode mudar e que sem ele a vida não vale a pena, que quando ele entra não é retórica, não é conversa, é o testemunho de milhões de cristãos através da história, e presentemente quando ele entra, ele muda o coração. É hora de abandonar essa angústia em que mergulhou a sua alma, meu irmão. A sua vida, ela vai mudar, as lágrimas vão cessar. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Hoje, ao sair daqui desta igreja, deste lugar, não se esqueça, entregue a Deus todas as suas lágrimas através de Jesus Cristo, o guardador de lágrimas. Permita que o amigo que caminha ao lado, secando as lágrimas e dando força, Jesus Cristo, se torne apenas não somente o guardião das suas lágrimas, mas também que ele venha a ser o Senhor da sua vida. Depende de você. Diga sim para Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. O Consolador de corações está aqui. Não precisa me falar, dá pra ver no teu olhar. Outra vez a prova fez você chorar. Não precisa esconder, é tão fácil perceber. Essa cruz está difícil de levar. Mas chorar, irmão, pra Deus não é defeito. E quem age desse jeito ganha créditos no céu. E chorar pra Deus às vezes é preciso, mas depois do sacrifício sempre vem o seu troféu. As lágrimas do crente falam mais do que qualquer palavra. Quando as suas forças se acabam, o teu choro traz a recompensa. A lágrima do crente é uma carta endereçada ao céu. Quando Deus ouve o choro de um fiel, Ele responde com a sua bênção. Pode chorar se for preciso, porque Deus hoje vai te ouvir. E toda porta que estiver fechada
sei que Ele vai abrir. Pode chorar se for preciso, deixe essa lágrima cair, porque o Consolador de corações está aqui. Porque o Consolador de corações está aqui. Mas chorar, irmão, pra Deus não é defeito, e quem age desse jeito ganha créditos no céu. E chorar pra Deus às vezes é preciso, mas depois do sacrifício sempre vem o seu troféu. As lágrimas do crente falam mais do que qualquer palavra. Quando as suas forças se acabam, o teu choro traz a recompensa. A lágrima do crente é uma carta endereçada ao céu. Quando Deus ouve o choro de um fiel, Ele responde com a sua bênção. Pode chorar se for preciso, porque Deus hoje vai te ouvir. E toda porta que estiver fechada, sei que Ele vai abrir. Pode chorar se for preciso, deixa essa lágrima cair, porque o Consolador de corações está aqui. Pode chorar se for preciso, porque Deus hoje vai te ouvir. E toda porta que estiver fechada, sei que Ele vai abrir. Pode chorar se for preciso, deixa essa lágrima cair, porque o Consolador de corações está aqui. Porque o Consolador de corações está aqui. Porque o Consolador de corações está aqui.